Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre a desordem do espectro da neuropatia auditiva. Quando nós falamos dessa alteração, provavelmente todos vocês já leram sobre neuropatia auditiva barra dessincronia auditiva, neuropatia auditiva barra sinaptopatia auditiva. Então, nós estamos falando sobre o mesmo processo clínico, né? A mesma manifestação clínica audiológica, mas nós vemos que a fisiopatologia difere um pouco entre elas. Então, eu vou falar sobre a neuropatia auditiva inicialmente e depois conversar um pouco sobre a sinaptopatia auditiva. Então, o que nós vamos abordar? Então, o que é a neuropatia auditiva? Como nós fazemos o diagnóstico audiológico com métodos objetivos, com métodos subjetivos, neuropatia pré e pós-sináptica, a importância de nós fazermos esse diagnóstico diferencial, a importância dos potenciais evocados auditivos corticais nesse contexto, sinaptopatia, surdez oculta. Então, antes de nós falarmos da neuropatia e da sinaptopatia, nós temos que retomar o conceito de função auditiva. Então, sensação e percepção. A sensação é um aspecto fisiológico, então ela é determinada pela estimulação do órgão de corte, nervo auditivo e demais estruturas do sistema. Então, nós estamos falando da fisiologia do sistema auditivo. Percepção é um processo psicológico que deriva do ato consciente de ouvir um som. Então, quando nós falamos em percepção, nós estamos falando em escutar, que está relacionado com a audição e os processos psicofisiológicos que conferem a nós, seres humanos, a capacidade de ouvir e reconhecer o som. É muito importante a gente compreender esses dois conceitos, porque a sensação é o ouvir, está relacionada com a habilidade auditiva de detectar o som, a primeira habilidade auditiva que nós adquirimos, e a percepção, o escutar, que aí envolve outras habilidades auditivas mais complexas, como localização, discriminação, memória e também o processamento temporal. E isso nós temos que entender que quem tem alteração de sensação vai ter uma perda auditiva e, consequentemente, uma alteração de percepção auditiva. Agora, nós podemos ter pessoas com alteração de percepção auditiva e não tem problema de sensação, que são aquelas crianças que nós temos recebido no consultório com alteração do processamento auditivo, né? Então, nós vemos que ela faz audiometria, a áudio é normal, mas ela tem dificuldades em outras habilidades auditivas. Então, quando nós falamos do sistema auditivo normal, né, então a sensação normal, esse é um corte da cóclea, e aqui nós vemos que nós temos 3 fileiras de células ciliadas externas e uma fileira de célula ciliada interna. No caso da perda auditiva coclear, a alteração inicia-se sempre em células ciliadas externas, nessa perda auditiva clássica que nós normalmente recebemos para o implante coclear. E quando nós temos uma lesão de praticamente todas as células ciliadas externas e temos uma preservação das células ciliadas internas, nós temos uma perda auditiva em torno de 50 dB. Por quê? Porque a cóclea perde a função de amplificação que ela tem para os sons de fraca intensidade. Agora, quando nós passamos a ter lesão de células ciliadas externas e internas, aí eu vou ter uma perda auditiva de vários graus, até chegando na anacusia, quando eu tenho uma lesão de todas as células sensoriais. Então, nesses casos da perda auditiva coclear, eu vou ter uma alteração no processamento do sinal relacionado à frequência e à intensidade. Então, a minha capacidade de percepção de fala vai estar relacionado ao grau de sensação que eu tenho do som. Então, quanto menos eu ouço, né, maior a minha dificuldade para a percepção da fala.
E aí eu tenho como indicação no processo de reabilitação o aparelho auditivo e, nos casos de perda severa profunda, o implante coclear. E o que acontece na neuropatia auditiva? Aonde ela difere desse cotidiano nosso? Essas pessoas, esses pacientes, eles têm funcionalidade de células ciliadas externas e uma função anormal de célula ciliada interna e ou nervo auditivo. Então, ao contrário das outras alterações, né, que nós falamos, que começava a alteração pelas células ciliadas externas, aqui as células ciliadas externas estão funcionando. E qual vai ser a dificuldade? Do processamento temporal. Então, não é processamento de frequência, de intensidade, mas do processamento temporal. Então, aqui eu trouxe uma simulação de como que o indivíduo com neuropatia escuta. Então, começando por uma neuropatia bem grave até o ouvir normalmente, uma percepção normal. Vamos aumentar um pouquinho? Time present and time past are both contained in time future. Time present and time past are both contained in time future. Time present and time past are both contained in time future. É claro que é uma simulação, mas a gente percebe uma criança que nasce com a neuropatia, mesmo que ela não tenha uma neuropatia acentuada, essa distorção que ela vai ter pela alteração no processamento temporal vai ter impactos muito importantes em termos de percepção de fala e linguagem. Então, a maioria dessas crianças tem um atraso na aquisição e desenvolvimento da linguagem oral. E aí, o que difere também? Esses pacientes, seja uma neuropatia congênita ou adquirida, eles vão ter, então, dificuldade de compreensão e fala, principalmente em situação de ruído. E a prevalência da neuropatia congênita, tem vários estudos, mas 1 em cada 7 mil neonatos, corresponde a 10% das perdas auditivas permanentes, e neonatos de UTI, 24% dos recém-nascidos. Por isso que a triagem auditiva na UTI deve ser feita com o PEAT, não é que eu gosto muito, né? Mas porque é a única forma de identificar a neuropatia, porque as células ciliadas externas dessa criança estão funcionando, então a emissões vai dar presente. E aí nós temos 2 tipos de neuropatia, a dessincronia auditiva, onde você não tem os disparos sincrônicos dos neurônios do nervo auditivo, né? E aí você tem na ressonância nervo auditivo normal, né? Isso pode ser por desmielinização, disfunção do canal iônico ou uma disfunção da transmissão sináptica. Ou você vai ter, então, uma redução na descarga elétrica no nervo auditivo, ou por perda de células ciliadas internas, ou por uma alteração orgânica do nervo auditivo. Então, aqui nós vemos a ressonância, você tem um nervo auditivo que pode ter uma aplasia, uma hipoplasia, uma agenesia, e como eu falei na aula anterior, a única contraindicação do implante seria na agenesia do nervo, mas sabendo que numa hipoplasia, por exemplo, os resultados são mais limitados. Então, como que nós fazemos o diagnóstico da neuropatia auditiva? São 2 exames importantes, fisiológicos, as emissões otoacústicas e o registro do microfonismo coclear no PEAT, que mostra, então, a funcionalidade de células ciliadas externas. Você ter num bebezinho o registro do microfonismo coclear é esperado, isso é o normal. O que não é normal, você ter o registro do microfonismo coclear e ter a ausência da resposta neural. Então, esse conjunto de alteração que me dá esse diagnóstico audiológico de neuropatia. Então, a presença do microfonismo e a ausência da resposta neural, ou muito comprometida, mostrada no PEAT,
ou então na pesquisa do reflexo acústico, que na minha experiência todas as crianças tiveram ausência do reflexo acústico e também a ausência do reflexo olivo-coclear. Essas crianças elas vão ter ausência da supressão das emissões otoacústicas. Então, esses são os métodos objetivos para fazer o diagnóstico da neuropatia auditiva. E quando nós chegamos nos métodos subjetivos, o que a gente observa? Na audiometria tonal liminar, uma variabilidade muito grande. Não tem um achado clássico, clínico, que você fala assim, essa criança, esse paciente tem neuropatia auditiva. Pode ser desde áudio normal até curva em rampa, curva ascendente. E nos pacientes que você consegue fazer a percepção de fala, porque muitos têm percepção de fala zero, né? Você também vai ter uma variabilidade muito grande em termos percentuais, e observem que não está relacionado com o limiar auditivo. Às vezes você tem um paciente que tem uma sensação do som até relativamente preservada, então um limiar em 40, 50, e você tem zero de percepção de fala. Não existe correlação entre o desempenho no teste de percepção de fala e o limiar tonal. E isso é importante porque é diferente da perda sensorial, que você fala, bom, a criança com perda moderada, esse tem bom prognóstico com o aparelho auditivo, né? Porque é uma perda moderada, você amplifica, aqui você não consegue, o prognóstico é totalmente imprevisível. E aí nós temos, então, que o achado audiológico e eletrofisiológico independe do local da lesão. Se você tem uma neuropatia, porque a célula ciliada interna não está funcionando direito, ou que seria a pré-sináptica, ou porque o nervo está com problema, que seria a neuropatia pós-sináptica, o achado audiológico é o mesmo. Eu não consigo diferenciar. Mas, Kátia, isso é importante? Sim, porque os estudos mostram, né? Aqui é um estudo do Renz, que é implante coclear unilateral e bilateral. Veja a neuropatia pré-sináptica e a neuropatia pós-sináptica. Olha o resultado em termos de percepção de fala. Você tem resultados melhores na pré-sináptica, mas você pode ter também pacientes com resultados ruins. Agora, no pós-sináptico, você tem uma variabilidade muito grande. Você pode ter bons resultados ou resultados muito ruins a ponto de ter 0% de percepção de fala. Então, lá em Bauru, quando nós vamos indicar o implante coclear nesses pacientes, a gente coloca a expectativa da família lá embaixo mesmo. Olha, pode ser que não tenha resultado nenhum. Por quê? Porque se ela tiver bom resultado, ela vai ficar muito feliz, a família, e se não tiver resultado ou um resultado limitado, era algo que ela já estava esperando. E aí, como fazer, então, se audiologicamente eu não consigo fazer essa diferenciação pré-sináptica e pós-sináptica, eu fiquei com uma inveja branca do Dr. Eduardo, que falou que lá no serviço dele, ele já faz os testes genéticos, né? Nós não fazemos ainda lá em Bauru, mas já existem vários estudos, esse é um estudo de 2019, alguns genes que já foram identificados relacionados com a neuropatia pré-sináptica e a pós-sináptica, nervo auditivo, e o resultado com o implante coclear. Então, os pacientes com neuropatia, o teste genético é indicado, é importante, porque já nos consegue direcionar para o prognóstico do implante coclear. Nós temos crianças com neuropatia, que nós fizemos o implante e realmente nós tivemos que fazer uma orientação educacional, que ela continuasse com a terapia fonoaudiológica, mas aprendesse uma segunda língua para poder adquirir linguagem, então ela foi para Libras também. Então, o teste genético é fundamental. Os testes subjetivos, eles não diferenciam, que é a detecção do gap, então o processamento temporal é o que me permite, por exemplo, eu estou falando uma frase, vocês ouvem minha fala,
mas vocês percebem o tempo de silêncio entre uma palavra e outra. Se vocês não conseguissem perceber esse tempo, seria todas as palavras juntos. É isso que acontece no paciente com neuropatia. Então, você não consegue diferenciar a pré-sináptica da pós-sináptica, mas você consegue diferenciar o neuropata do indivíduo com perda auditiva coclear, né? E isso vale também para a percepção de fala, né? Então, você também não consegue diferenciar o pré-sináptico e pós-sináptico. Então, genética é uma solução, métodos subjetivos não, e a eletrococleografia vem, sim, como um teste objetivo bastante importante. A eletrococleografia, nós registramos 2 principais componentes, além do microfonismo coclear, o potencial de somação, que é a atividade elétrica de célula ciliada interna, e o potencial de ação, que é o primeiro potencial neural de nervo auditivo, que corresponde à onda 1. Então, vamos pensar, como que vocês acham que estaria a eletrococleografia em um paciente com alteração pós-sináptica? Pensando no componente potencial de somação e potencial de ação. Como que estaria a eletrococleografia no paciente com neuropatia pré-sináptica? Bom, em ambos nós teríamos ausência do potencial de ação, porque você tem uma dessincronia ali que você não consegue registrar a resposta do nervo. Mas se você respondeu que no paciente com alteração pós-sináptica, né, você vai ter sim o potencial de somação, né? Então, você tem a resposta de célula ciliada interna, você consegue registrar o potencial de somação, claro que não normal, né? Você percebe uma alteração da duração desse potencial, mas você tem uma resposta, né? Em azul é uma eletrocócleo normal, em vermelho a orelha com neuropatia. Então, você não tem o registro do potencial de ação, mas veja que o potencial de somação ele é registrado em intensidades mais fortes. Então, a eletrococleografia passa a ser um exame que me ajuda a fazer esse diagnóstico diferencial. Mas veja que o eletrodo é colocado extratimpânico encostado na membrana. Não dói, mas pensa num bebezinho, numa criança de 1 ano, no seu consultório, você colocando esse eletrodo na membrana e ele tendo que ficar quietinho, sem se mexer. Então, praticamente não é um procedimento clínico, teria que ser feito já no centro cirúrgico, na hora da cirurgia, criança anestesiada, mas aí ela já foi para o implante coclear, né? Então, praticamente, a eletrococleografia, para essa decisão de fazer o implante coclear ou não, ela não tem contribuído pela dificuldade clínica do procedimento. E o potencial evocado auditivo cortical, a gente pode pensar assim, como que é a percepção de fala nos indivíduos com neuropatia pré-lingual? O limiar, como eu falei, não é preditivo. Você tem 50% que acaba adquirindo alguma habilidade de compreensão de fala e outros não. 0 de percepção de fala. O potencial cortical, ele vem aqui nos ajudar. Então, aqui nós temos o desempenho nos testes de percepção de fala. Veja que na perda auditiva coclear, o limiar é um indicativo do desempenho. Então, quanto maior o limiar auditivo, pior o reconhecimento de fala. Na criança neuropata, não. Então, veja que essa criança aqui, com limiar de 80, tem aqui 40% de reconhecimento, e essa que tem limiar 30, você tem 0% de reconhecimento. As crianças com os pontinhos pretos são aquelas que têm presença de potencial cortical. E que está em branco é que o potencial cortical não foi registrado, o componente P1. Então, a pesquisa do potencial cortical antes da cirurgia do implante pode ser, sim, um indicativo que vai nos auxiliar a orientar a família em termos de expectativa de resultado.
Aqui é um exemplo, era uma adulta que teve uma neuropatia adquirida. Veja que a perda auditiva é muito semelhante, ela com amplificação também muito semelhante, e em termos de imagem não existia nada para diferenciar a orelha direita e a orelha esquerda. Não fizemos implante coclear bilateral simultâneo, como eu falei na outra aula, né? É prudente fazer um lado, ver o resultado e depois indicar o segundo. E aqui nós temos o potencial cortical dela. Então, aqui essas respostas, componente P1, N1, P2. Aqui a resposta cortical do lado direito com uma latência maior. Então, nós começamos a indicação do implante coclear na orelha esquerda. O resultado foi ótimo. Ela recebeu na orelha direita e hoje é usuária do bilateral sequencial com bons resultados. Esse eu já falei. E aí eu queria entrar na sinaptopatia. Então, a sinaptopatia, ela é mais descrita recentemente e está relacionada com a ribbon synapse, que é aqui, né, essa sinapse que coloca neurotransmissores para estimular o nervo auditivo. Então, os estudos, a gente sempre pensou assim, bom, se você tem uma alteração coclear de células ciliadas externas, o que vai acontecer com o tempo? Você vai ter uma consequência secundária de degeneração dos neurônios sensoriais. Isso é o que a gente sempre acreditou. Estudos mais recentes têm mostrado o seguinte, que se você tem, principalmente com exposição ao ruído, envelhecimento e drogas ototóxicas, você tem a perda intensa de sinapses periféricas do nervo coclear sem perda de células ciliadas. Então, o contrário do que a gente imaginava, né? Então, as células ciliadas internas e sinapses das fibras do nervo auditivo são os elementos mais vulneráveis na orelha interna. E esse estudo mostra, né, com animais expostos ao ruído a 100 dB NPS por 2 horas, e aí foi feito o limiar eletrofisiológico, o PEAT, e o que foi observado? Uma redução da amplitude da onda 1, né? Então, você tem, sem alteração em termos de limiar desse animal, mas você tem uma resposta do nervo auditivo menor. E esse é o mecanismo da perda auditiva, da sinaptopatia, e que alguns dizem perda auditiva oculta. Por que perda auditiva oculta? Quem aqui já atendeu um paciente que fala assim, ele fala, olha, eu não entendo o que as pessoas falam, essa é a queixa dele. Aí você vai fazer a audiometria está em 30, 40, 50. Aí você fala assim, puxa, mas essa queixa é muito acentuada para o grau da perda dele, né? Então, por isso que é considerada uma perda auditiva oculta, porque às vezes o limiar é normal. Ele tem essa queixa e você faz a áudio e é normal. E aí você vê que o problema está aqui, ó, nas perdas de fibras do nervo auditivo. E aí você tem, então, uma degeneração neural difusa até 80%, não altera a habilidade de detecção do som no silêncio, ou seja, limiares auditivos normais, com 80% de degeneração neural. As conexões sinápticas entre os neurônios cocleares e os cílios das células sensoriais, você não consegue visualizar em material histológico de rotina, e os corpos celulares e os axônios centrais dos neurônios cocleares sobrevivem por anos a décadas, apesar da perda da conexão funcional com as células ciliadas. Isso são estudos em animais. Agora, vamos passar isso para a nossa clínica, né? Então, você tem pacientes com limiares normais, redução da habilidade para percepção de sons em ambientes de escuta difícil. Então, no silêncio não tem dificuldade, mas coloca o ruído competitivo, ele passa a ter uma dificuldade acentuada, zumbido, hiperacusia, aquela hipersensibilidade ao som,
E a estimativa da prevalência desta alteração em indivíduos com queixo auditivo na presença de limiar normal é de 12% a 15%. Então, essa é a surdez oculta. Mas eu vou trazer ainda mais perto da nossa clínica, os indivíduos idosos com presbiacusia, porque nós vimos que a sinaptopatia, uma das causas é o envelhecimento. Quem aqui que tem paciente que você colocou, o limiar está lá, perda moderada, você coloca o melhor aparelho auditivo e ele não tem o benefício esperado no índice de reconhecimento de fala? Quem aqui tem um paciente que você indicou o melhor aparelho no paciente idoso e ele não usa? Ele coloca na gaveta, que a gente até fala assim, é pela dificuldade de manuseio, é a família que não incentiva. A gente falava isso também na criança neuropata, quando a gente não entendia, não sabia dessa doença, a gente dizia assim, a família que não participa, né? Ou então, a criança tem problema cognitivo, ou então a gente dizia assim, a fonoaudióloga que não é boa terapeuta, coitada da fono, né? E, na verdade, era uma criança neuropata que não ia ter benefício com a ASE. Será que nós não temos algum paciente idoso dessa forma? Então, o que eu queria deixar de recado, assim, de mensagem, né, para vocês, é que nós temos que melhorar o protocolo de avaliação do paciente idoso. O doutor Eduardo já falou isso. Então, nós temos que fazer o índice de reconhecimento de fala no silêncio e no ruído. O silêncio ele pode não ter dificuldade, mas no ruído ser muito acentuado. Quem lembra, os mais antigos vão lembrar do Tone Decay Test, né, que é um teste que você dá um estímulo contínuo e aí o paciente deixa de ouvir durante a estimulação. Então, é a adaptação patológica que a gente chama. Então, isso é observado em alguns pacientes com sinaptopatia. Dificuldade de localização sonora, um teste que nós fazemos só em criança, mas nós temos que trazer isso para a nossa avaliação, porque essa neuropatia interrompe a capacidade de priorizar um sinal específico com base na sua localização. Então, esses pacientes perdem 5 dB de benefício e isso é muito significativo clinicamente. Então, ele acaba tendo dificuldades, um estresse, um cansaço e pode afetar, inclusive, a função cognitiva. E digo mais, nós temos que inserir na avaliação dos idosos testes, pelo menos, de triagem de cognição, para a gente diferenciar o que é realmente uma alteração cognitiva com a idade ou uma consequência dessa sinaptopatia. E a outra forma é nós sensibilizarmos o PEAT-CLIC. Então, veja aqui, é um indivíduo normal, então você faz com uma taxa de estimulação baixa, né? E aqui você vai aumentando 33, 57, 75 no paciente normal, no indivíduo normal. Claro que quanto mais rápida a taxa de estimulação, mais você está exigindo do sistema, então o PEAT vai ter uma alteração sim de morfologia nas taxas de estimulação mais alta, mas veja no paciente que tem sinaptopatia, né? Ele já numa taxa normal, você não verifica a onda 1, né? E aí você fala, mas é porque ele tem perda. Não, isso pode ser já um achado da sinaptopatia e veja o impacto que o aumento da taxa de estimulação traz para essa resposta do sistema auditivo. Então, nós temos que pensar nesses pacientes idosos, né? O que nós queremos trazer para ele é a percepção de fala. Será que é o aparelho auditivo mesmo? Ou nós temos que pensar no implante coclear mais rápido mesmo, né? Não deixar anos e anos, você já fazer uma boa avaliação, um diagnóstico diferencial dessa sinaptopatia ou não e decidir o melhor dispositivo para o processo terapêutico. Era isso, obrigada.